Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, diz assim: Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância, em algumas versões vai estar jactância. E todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Volta para mim, por gentileza, o versículo de número 15. Se você puder, no 3, a gente vai ler junto. 1, 2, 3. Em vez disso, devis dizer: amém. Não vou orar porque o pastor Henrique já orou pela minha vida. Eu dei um tema a essa mensagem: se Deus quiser. A gente tem vivido dias, século 21, onde a gente tem parado pouco para pensar na vontade de Deus. Como qualquer ser humano, e é natural e é bíblico, a gente tem e precisa fazer planos. Quando Tiago está falando dessa questão que a gente deveria perguntar se o Senhor quiser, ou quando Jesus fala que por mais que a gente esteja ansioso, a gente não consegue nem aumentar, nem diminuir um côvado na nossa vida, eles não estão falando da possibilidade da gente não fazer planos. Pelo contrário, a gente vai ver na Bíblia que aquele que começa qualquer projeto, ele precisa planejar, para ver se ele vai chegar até o fim. Quando Jesus fala que a gente não pode nem aumentar e nem diminuir nenhum côvado na nossa vida, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Por mais que a gente faça planos, a gente não sabe se vai chegar até o final desses planos. Quando a gente lê a carta de Tiago, e Tiago ele é bem prático, para você que quer entender a praticidade do Evangelho, lê a carta de Tiago. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, o Senhor Jesus ele vai ali trazer o sentido da lei e vai dar algumas orientações teóricas daquilo que a gente precisa fazer e de como a gente deve viver. Mas a gente que gosta de prática, e às vezes a gente não tem muito tempo para ficar na parte teórica, lê a carta de Tiago. Tiago ele é bem prático, ele fala assim, a fé sem obras ela é morta. Você vai dizer que tem fé, eu vou perguntar para você, mostra minhas obras, porque a fé ela é manifestada em obras. A gente não é salvo por obras, mas a gente é salvo para as boas obras. Então Tiago ele vai falar, ele usa muito a questão da língua também, mas não é o papo aqui hoje. Eu acho que ele tinha algum problema com alguém falando da vida dele. Que você vai ver do início ao fim Tiago falando para ter cuidado com a língua, que aquele que domina a língua se transforma num homem perfeito. Mas quando Tiago ele está falando que a gente deveria fazer plano, e após fazer esse plano, dizer se Deus quiser, ele está apresentando para a gente, você que já leu Tiago, duas possibilidades. A primeira possibilidade é a possibilidade da morte. Ele fala sobre isso. A gente faz planos para amanhã. A gente quer muito estar vivo amanhã. Quem quer estar vivo amanhã aqui, ó? Amém. Ninguém dorme pensando, vai ser a minha última noite. Embora muitas últimas noites foram dormidas. Quando o Tiago está falando que a gente deveria dizer se Deus quiser, uma das coisas que ele pede para que a gente considere é a possibilidade da morte. Então, a gente pode fazer muitos planos, mas se a gente morrer, esses planos não vão se concretizar. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é a possibilidade de Deus não querer aquilo que a gente está planejando. Quem está entendendo diz amém. Deus ele não está falando, não faça planos. O que Deus está falando por intermédio de Tiago é o seguinte, você pode até fazer planos, mas você não sabe. Se você vai para aquela cidade, se você vai concretizar aquele projeto, você não sabe. E queira Deus que
ele concretize na nossa vida, porque nós temos sonhos, e nós não estamos impedidos de sonhar, mas a gente precisa entender que tem coisas que Deus não quer. Davi queria muito construir uma casa para Deus, com o coração correto, com a motivação correta, mas Deus quis Salomão. Paulo quis muito pregar na Ásia, e o coração de Paulo era fervoroso. Ele tinha paixão por almas, mas sabe lá o porquê? Até hoje a gente não tem a resposta. Deus não quis que Paulo fosse para a Ásia. E Paulo era mais obediente do que o pastor Alex. Porque eu pelo menos ia perguntar umas 5 ou 6 vezes: Deus, mas por quê? Tem tanta gadareno lá na Ásia, tem tanto endemoniado de olho puxado, eu preciso ganhar aqueles doramas para Jesus, em nome de Jesus. Mas Deus não quis. Então o homem, quando a gente lê essa carta de Tiago, capítulo de número 4, está sendo colocado por Deus e pelo evangelista Tiago no seu devido lugar. Existe um lugar que cabe ao homem, que não é não planejar. Ele até planeja, mas ele entende que se Deus quiser, diga se Deus quiser. Quem está entendendo diz amém. Então meu lugar eu faço planos, mas eu entendo que se Deus quiser, vai se realizar. E se Ele não quiser, às vezes não está tudo certo, porque a gente fica com o coração angustiado, mas Ele vai fazer o plano dele, a gente querendo ou não querendo. Então o homem precisa entender o seu lugar. A gente precisa entender que não temos o controle do futuro. Por isso que não adianta ficar sem dormir. Quantas e quantas noites eu já fiquei sem dormir por algo que logo mais à frente Deus resolveu. Eu estou sozinho ou você está comigo? Que quando você lembra, você tem até vergonha de noites que você não dormiu. E Tiago está ensinando para a gente, não temos o controle, nunca teremos o controle, a gente não está no controle, Deus está no controle. Ponto final. A gente não tem controle das incertezas da vida. Eu me lembro que no ano da Covid, 2020, de vez em quando vem umas ideias malucas na cabeça de pastor que a gente não sabe de onde que vem. E eu me lembro que eu montei todo o calendário, fiz o planejamento, a gente faz isso, a questão dos calendários, mas eu cismei, eu fui muito criticado por isso, de juntar os bancos. Não tinha nem espaço para passar, Henrique. Aí virou o ano, eu falei, junta os bancos, o pessoal está muito disperso, fica todo mundo aqui pertinho. O pessoal, pastor maluco, o pessoal quer ir banheira, encosta no irmão. Murmuração, quem já murmurou contra pastor aí? Se você nunca murmurou contra o seu pastor, você está com defeito de fabricação, que a ovelha murmura do pastor. E a gente passou 3 meses bem juntinhos. Aí foram só 3 meses, porque em março parou tudo, fechou tudo. Aí aquilo que era crítica já passou, virou saudade, Marcinha. Era tão bom quando a gente estava juntinho. Quando a gente estava juntinho. Então a gente não tem controle das incertezas da vida. Mas fazer plano, sem considerar essas duas coisas, segundo Tiago, a morte e a vontade de Deus, Tiago ele pega mais pesado do que eu, ele chama de soberba e de arrogância. Porque ele está falando aqui provavelmente a uma classe mais rica do seu público. E em outras palavras ele está dizendo, vocês são arrogantes. E vocês dizem assim, eu vou e está pronto e acabou, mas vocês nem consideram a possibilidade de vocês não estarem vivos. Então fazer plano sem considerar a pessoa do Deus Todo-Poderoso é arrogância. A única pessoa que pode fazer plano e aquilo que ele deseja se concretiza, Salmo de número 135. Se eu não me engano, versículo de número 6. O Senhor quis e Ele fez. É o único. A gente, vê se é isso. Salmo 35, verso 6. Pois eu sei que é... Verso 4. Vamos lá, agora a gente vai achar, Bruno. Senão, porque o Senhor escolheu. Verso 3. Pois o Senhor é bom, cantar é verso 2. Olha lá. Vós que servis a casa do Senhor, não é nenhum desses aí, varão, mas é no 135. Verso de número 1. Depois você vai achando aí, quando vê no 135 você vai dizer, achei.
É o 6, verso de número 6. O Senhor faz tudo, céu, nos mares. É o único. O Senhor manda no inferno, o Senhor manda nos mares, o Senhor manda embaixo da terra, micróbios, Ele manda. É o único. A gente se recolhe à nossa insignificância. E quando a gente entregou a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente ficou mais insignificante ainda, porque agora a gente morreu. Diga para o irmão com o seu lado, você morreu. Se não te contaram, eu estou te contando agora. Você morreu. Ah, mas eu quero fazer assim. Deus quer, então a vontade dele tem que prevalecer. Ah, eu penso assim. Se o que eu penso vai contra a palavra de Deus, eu me recolho à minha insignificância. Então o único que deseja, faz planos e quer e faz é Deus. A gente vai no ritmo dele. Diga, no ritmo dele. Se ele mandar parar, a gente para. Se ele mandar andar, a gente anda. Se ele mandar a gente rodar, a gente roda. Se ele mandar calar, a gente cala. Se mandar falar, ele fala. Se a nuvem parar, a gente para. Se a nuvem andar, a gente anda. Eu creio nisso. Só que tem gente que quer ensinar a Deus, dizer, Senhor, eu fiz um plano perfeito. Cuidado com o plano perfeito. Jesus, o único plano perfeito. Então planejar a vida sem considerar a possibilidade da morte e do próprio Deus é arrogância. Então a gente precisa pensar na possibilidade de não acontecer. Não é que Deus é história balão. Eu vejo Deus estourando muito balão de gente arrogante. Porque se a gente tem sabedoria, a gente pergunta antes. Não quer dizer que Ele vai responder tudo para a gente. Mas já teve humildade no nosso coração de considerar a intervenção de Deus. Eu não sou aquelas pessoas que escuta Deus toda hora. Queria muito. E eu sei que existem pessoas assim. Tem gente que, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus fala comigo de vez em nunca. Fala muito pela palavra. Mas quando Ele fala, rapaz, dá um calafrio, dá um negócio, dá uma emoção, dá um medo, dá tudo, mistura tudo. Mas quando a gente vai para Deus, com os nossos planos diante dEle, a gente está demonstrando humildade. É igual quando você pergunta para um amigo o que ele acha de alguma coisa, que é muito importante para você, você considera a fala dele, a resposta dele. E é o que acontece com Deus. Quando a gente vai para Deus, a gente está considerando o que Deus acha ou não acha. Então tem algumas coisas que a gente precisa aprender em cima da carta de Tiago, de considerar, praticar, e a gente sair um pouco do centro das decisões e colocar Deus no centro. Versículo de número 13 e 14, se puder voltar lá para mim por gentileza, diz assim, ó: agora prestai, está aqui? Tiago 4,13, por gentileza. Eu vou esperar para a gente ir junto. Tiago, capítulo de número 4, ó. Agora prestai. Todas as vezes que você lê na Bíblia, prestai atenção, para prestar atenção. Tiago está chamando a atenção, ó. Prestem atenção. Que tipo de pessoa tem que prestar atenção? Vós que dizei, hoje e amanhã iremos a tal cidade. Se fosse lá no mundo, seria aquele tal do epa, é do meu jeito. Mas a gente é crente, a gente não pode falar o epa. Então é pra gente que tem aquela soberba enrostida, encrostada, que a gente fala assim, se não for do meu jeito, Deus, eu não quero. Aí Deus fala assim, ó, se recolha a sua insignificância, porque somos pó, nós somos cinzas. Então ele está dizendo, ó, prestar atenção. Vocês que dizem, amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Versículo de número 14 diz, no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Ou seja, o que Tiago está convidando a gente aqui a fazer é simples. E de repente você entrou aqui se perguntando, vai ser mais uma noite sem dormir. Só vai ser, se você quiser, depois dessa palavra.
O que Tiago está nos ensinando é: pegue todo o seu planejamento, toda a sua ansiedade, porque hoje a maioria dos planejamentos se transformaram em ansiedade, e entrega para mim, diz o Senhor. Entrega nas mãos dele. Assim: Senhor, eu tenho muita vontade disso, mas se isso tira o meu sono, se isso tira o meu foco, se isso tira a minha paz, se isso tira a minha adoração, não vale a pena ficar preocupado com isso. Então a gente entrega para Deus e descansa. Descanso tem a ver com fé. É por isso que Jesus dorme na proa do barco. Não é porque ele está extremamente cansado, ele também estava, mas é porque ele confiava que ainda não era a hora dele partir. Então a gente precisa observar com atenção. A gente precisa entender que a gente não tem o controle do amanhã, mas Deus tem o controle. Eu não sei se eu acordarei amanhã, não nesse plano, mas eu sei que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso não abrir os olhos nessa terra, mas na eternidade, isso eu tenho certeza. Então Tiago está falando: entrega o seu amanhã para Deus. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Mas fala de verdade para ele entender. Tu entendeu o que o pastor está falando? Pergunta para ele assim: tu vai ficar mais uma noite sem dormir mesmo? Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Por gentileza, mídia. Provérbios capítulo de número 16. Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Verso de número 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso de número 3: entrega! Entrega! A gente só entrega para quem a gente confia. Mas eu confio em Deus, e na hora do louvor é aí que eu confio mesmo. Estamos sendo convidados a confiarmos, a entregarmos aquilo que somente Ele tem o controle. Tiago está falando: para prestar atenção nisso. Eu me lembro nas Olimpíadas. Quem assistiu às Olimpíadas aí? Tem a galera das Olimpíadas aí. Irmãos, eu sou um torcedor. Eu assisto até jogo do Pedro e torço. E eu estou assistindo lá na Olimpíada, o surfista, o Medina. Quem lembra do Medina? E o Medina era o favorito para ganhar a medalha de ouro. O surfista que foi para a final com ele não era o favorito. Todo mundo sabia que se viesse a onda, o Medina ia surfar naquela onda e ia passar o seu adversário. E está o Medina angustiado, e a gente também. E a onda não vem. E a onda não vem. A angústia do Medina começou a aflorar, e ele ia para um lado, tentava de um lado, ele voltava para o outro. Resumo da história: a onda não veio. Às vezes a gente fala para Deus assim: Deus, mas eu fiz tudo certinho, eu tenho capacidade, eu sei que eu sou bom no negócio, e por que não aconteceu? Não era para o Medina ser medalha de ouro, irmãos. Porque quem manda nos mares? Oh, aleluia. E se eu não me engano, acho que o Medina é até crente, se eu não estiver enganado. Então, quando a gente entrega um amanhã para Ele, não quer dizer que o amanhã vai dar tudo certo, não, tá? Eu entreguei, pastor, e deu tudo errado. Às vezes dar errado era o plano de Deus. Pastor, me prova isso na prática. Vou provar, vou desenhar para você. Já teve alguma coisa na sua vida que você quis muito, você orou, você chorou, você babou, fez até assim: me dá, Senhor, e Deus não te deu? Quem já teve essa experiência? Aí passou-se muito tempo depois,
Aí você olhou para aquilo que você pediu e você deu graças a Deus que Deus não te deu. Eu falei isso. Eu disse já. Quem está entendendo diz amém. Papai está falando conosco nessa noite. Então não quer dizer que vai dar certo aos nossos olhos, porque sempre dá certo. O não de Deus é a resposta mais certa que a gente pode receber. Assim como o seu sim, assim como a sua porta aberta, assim como a sua porta fechada. Tem coisas que vão embora das nossas vidas. A gente fica triste, mas depois com o tempo a gente começa a pensar assim: foi livramento, foi Deus me guardando. Oh, aleluia. Então o Tiago está falando, entrega para Deus. Considera a possibilidade de não acontecer, porque nós somos como a névoa. A gente está hoje e amanhã a gente não está mais. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês está no versículo de número 15 e versículo de número 16 da carta de Tiago, capítulo de número 4. Aleluia. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Irmãos, de verdade, a gente precisa sair do centro. Nós não somos o centro do Evangelho, nós não somos o centro da nossa vida. Uma vez que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele é o centro. A gente precisa entender isso. Pastor, mas se eu não entender, Deus não vai me tirar do centro? Ele vai, se Ele tiver um plano, filho. Pastor, mas eu não quero. Irmão, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Operando Deus, quem impedirá? A questão é, o quanto antes eu entender que eu não sou o centro e não vai ser feito da minha vontade, mais eu descanso, mais eu me alinho com o Pai, e eu entendo os seus propósitos. Tiago, ele vai dizer que o que leva o homem a se colocar no centro e não Deus no centro é a jactância, ou seja, a arrogância e a soberba. Vamos lá, irmãos, vamos ver se a gente está diferente do mundo ou a gente está igualzinho ao mundo. Como é que pensa o ateu? O ateu pensa assim: Deus não existe, vou viver para mim e para no máximo algumas pessoas, família, que estão à minha volta. Não é assim que o ateu pensa? Porque fechou os olhos e acabou. Você é ateu? Eu estou perguntando mesmo de verdade, para pensar assim. O agnóstico, como é que o agnóstico pensa? É impossível provar que Deus existe. Não há evidências para isso. Então, eu vou viver como se Deus não existisse, mas aberto para a sua existência. Você pensa assim, vive assim, como se Deus não existisse? Mas aberto. Deus, eu acho que o Senhor não existe, não, mas eu estou aberto. Se eu gostar da tua vontade, eu me alinho com ela. Eu estou aberto. Eis-me aqui, se a tua vontade for agradável à minha vida. Tem o positivista lógico, mais conhecido como cientista, que ele diz assim: eu vou viver pautado somente na ciência. Eu não me preocuparei com a vida ou com experiências espirituais ou sobrenaturais. Você vive só na terra? Sim ou não? Você entendeu o que eu falei? Você falou: pastor, mas eu estou na terra. Mas você não é da terra. Para a gente se relacionar com Ele, em alguns momentos a gente precisa sair da terra. Quem está entendendo diz amém. Por que a gente precisa, pastor? Porque às vezes a gente chega num ambiente como esse, sem vontade de adorar, sem vontade de ouvir a palavra, sem vontade de nada. Mas quando a gente vai ver, a gente já está adorando, a gente já está chorando, e a gente fala assim: Senhor, mas eu entrei. É assim mesmo, não dá para explicar, é sobrenatural. Tem os hedonistas, que dizem assim: eu vou viver apenas para aquilo que eu sinto. Se me der prazer e se me faz bem, estou dentro. Você pensa assim? Você pensa como?
Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Mas Tiago nos ensina. Tiago, ele nos ensina a pensar desta forma. Creiamos em Deus. Quem crê em Deus? Diga amém bem forte. A gente crê nas suas leis, amém? Nas leis de Deus a gente acredita. Mas a gente também acredita que a gente tem responsabilidade diante de Deus. É ou não é verdade? Não é Deus faz tudo, a gente também tem a nossa parte. Então eu creio em Deus, creio nas suas leis, creio no sobrenatural, creio na minha responsabilidade, logo entendo que eu não sou o guia da minha vida. Então eu me sujeito a Ele. É isso que Tiago está falando. Ser cristão é se sujeitar à vontade de Deus. E é aí que a gente mostra que a gente crê em Deus e na Bíblia. Quando a gente se sujeita a Deus, não querendo se sujeitar, você já fez isso. Você já pediu perdão sem querer pedir perdão. Você já se colocou na posição de errado, mesmo você não estando errado. Você já quis largar tudo e tinha muita vontade de largar tudo, mas Deus falou que não, e você, amém, Senhor. Se sujeitar a Deus não quer dizer que a gente vai gostar. Se sujeitar a Deus, a gente está dizendo, Deus, eu sei que Tu está no controle. Então Tiago está falando, a sujeição a Deus, que pode intervir no momento e na hora que Ele quiser. Eu já entendi, eu sou dele. Mais conhecido no Rio de Janeiro, perdeu o Playboy. Perdemos. Ele está no controle de todas as coisas. A terceira coisa, e é interessante, Tiago, que ele fala que a gente precisa fazer para sair um pouquinho do centro, está no versículo de número 17. Esse versículo parece até que ele está desconectado com todo o contexto aqui, mas ele não está. Diz assim o versículo de número 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Você quer ver uma coisa boa para a gente sair do centro? A gente fazer algo por alguém, que não seja pela gente mesmo. A gente vive num tempo onde a gente está sendo massacrado o tempo inteiro. Só pensa em você. Para de ficar pensando em gente chata. E crente é chato, irmãos. Quem aqui tem certeza que crente é chato? Eu me olho no espelho todo dia. Você se olha? Eu também. Todo dia eu estou lá. Tem dia que nem eu mesmo me suporto. Se eu pudesse, eu me matava. Quem já teve essa experiência? Eu falei, Deus, como é que tu escolheu um crente tão ruim assim como eu? Então, a gente tira um pouquinho o centro da gente mesmo e a gente olha para o outro. Porque todas as vezes que a gente se mergulhar em nós mesmos, a gente se perde. Eu não lembro quem foi o autor do Provérbios que fala que foi por isso que a gente não consegue se enxergar a não ser por um espelho. Você não está vendo a sua face aqui, eu estou vendo. Porque a ideia é que você olhe sempre o outro. E se a gente for ver, o evangelho é assim. O evangelho fala assim, ó, se te pedir para andar 1 milha, anda 2, se te pedir a capa, dá a túnica, se te bater numa face, dá a outra. Isso tudo é ruim pra caramba, gente. Mas isso é vontade de Deus. E Jesus não pediria nada que Ele mesmo não tivesse feito, e Ele fez tudo isso. A gente traz Jesus, a gente vai até Jesus, Ele nos perdoa, nos regenera, nos fortalece novamente e nos dá uma nova chance. Gostei, irmã, graças a Deus. Aí quando se trata do outro, a gente não quer dar uma segunda chance. A gente não quer dar mais uma oportunidade. E às vezes até criticam a gente, pastor, porque a gente tenta alinhar o coração com Deus e dá oportunidade. Aí ficam assim, não é possível que o pastor não está vendo. Não é possível que você não esteja vendo. Essa é a palavra. Porque imagina se Deus retribuísse com justiça tudo aquilo que nós merecemos. Onde você estaria? Se você não sabe, a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então uma das formas da gente sair do centro é pensar e ver o outro. Tiago aqui, ele está falando com gente arrogante. Não é o nosso caso aqui, irmãos. Eu acho que na Ebenezer não tem ninguém arrogante. Aí Deus trouxe um de lá, um arrogante de lá, que está sendo massacrado para poder falar aqui. Tiago também está falando de uma religião verdadeira. E a religião verdadeira, ela considera o outro. A nossa fé
A nossa espiritualidade, é isso que o Tiago está falando. O bem que a gente pode fazer, a gente não pode guardar só para nós mesmos. É claro que tem gente que faz a gente besta, não é verdade? A gente dá uma chance, a gente dá 2 chances, a gente dá 3 chances. Aí depois você fala assim, não vou dar mais chance não, chato pra caramba. Aí daqui a pouco tu está lá dando chance de novo. Aí depois a gente continua dando chance. Não, de vez em quando Deus vai mandar você, não dá mais chance não. Que até Deus diz chega. Mas o problema é que às vezes a gente não quer nem dar a segunda chance. Então o Tiago está dizendo, sair do centro é considerar o outro. A gente precisa transformar a nossa fé em prática, em generosidade, em altruísmo. A gente precisa considerar o outro, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem muita gente, pastor, que fecha o coração porque se decepcionou. A obra precisa dele. Deus não precisa não, tá? É a obra que precisa. Mas está dizendo, mas eu feri o meu coração. E eu não estou aqui para tripudiar de fé de ninguém, porque às vezes a gente se fere mesmo. Mas quem não se fere, gente? A pergunta é, Deus mandou você se fechar? Deus mandou você parar? Pastor, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Será que não? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Existe algo que ninguém vai fazer igual a você. Existe bem que é só você é capaz de fazer. Você é insubstituível naquela área. Deus pode levantar outro, Deus levanta outro, mas ninguém vai fazer do jeito que você faria. Então o Tiago está falando, para sair do centro, primeira coisa, considere a possibilidade da morte. Segunda coisa, considere a possibilidade de Deus intervir. Terceira coisa, considere o outro. Porque quando eu olho para o outro, eu deixo de olhar para mim. Deus não está falando para você nunca olhar para você. Deus está falando para um público que só olhava para ele, mas não considerava o outro. Quero concluir essa palavra liberando aqui 3 direcionamentos para as nossas vidas. Deus guia a sua vida? Sim ou não? Mas é um sim só porque eu perguntei? Para pensar um pouquinho aí. Porque tem pessoas que estão naquela condição, pastor, eu queria muito. Quem está entendendo? Mas eu sei das minhas dificuldades. E Deus gosta de sinceridade. Mas vamos partir do pressuposto que Deus guia nossas vidas, amém? O que Ele espera da gente? Entrega, diga entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que essa noite você vai dormir em nome de Jesus. E pode mandar o testemunho para o pastor Henrique, eu dormi. Entrega. Confia. Primeiro direcionamento. Segundo direcionamento, saia do controle. Pastor, eu sou controlador? Por isso que é bom pregar na igreja dos outros. Depois o pastor Henrique conserta. Meu problema é o controle. Você é controlador, controladora. Ainda não entendeu que quem manda e desmanda é Deus. E se a gente não entende isso, o que Ele faz? Ele quebra a gente todinho. Assim, plá, plá, plá. Mas se eu não quiser, igual o apóstolo Paulo, ele permite um espinho na carne. Paulo falou, foi me permitido um espinho na carne por causa da minha soberba. Aí vive sem paz. Por que não tem paz? Porque quer controlar. Saia do controle. Coloque Deus no centro. E o terceiro direcionamento, qual é, pastor? Vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim, deixa eu fazer alguma coisa pela sua vida. Eu estou fazendo muita coisa por mim. Eu estou sonhando por mim. Eu estou vivendo os meus projetos por mim. Eu não falo nem com pessoas, eu falo comigo mesmo. Agora, deixa eu fazer alguma coisa pela sua vida. Viva direcionado por Deus. Viver direcionado por Deus é entregar de corpo e alma para Ele. É sair do centro e é fazer algo por alguém. Fique de pé. Vamos orar.